RH Class número 22. Quem tá aqui, já quero receber vários ois aqui, já quero um oi, tá tudo bem? Me contem, estão me vendo, estão me ouvindo bem? Eu tô aqui em São Paulo para nossa RH Class número 22 e já tô aqui, ó, quero saber se você já está com a sua água, com seu papel e caneta. Deixa eu até tomar um gole aqui. Enquanto você chega para nossa RH Class número 22. Eu tô extremamente feliz, porque, gente, há 22 quartas-feiras eu estou aqui trazendo conteúdo de valor para você. Pensa, 22 quartas-feiras. Eu quero já fazer o convite para você estar comigo em todas as RH Classes, que eu sempre trago conteúdo de valor para você. Conteúdo técnico e também muito conteúdo de mentalidade. Aqui na RH Class, eu gosto de compartilhar o que eu faço, o que eu vivo, o que eu ensino para o meu time de onças, para as minhas alunas, mentoradas, para o meu time de mastermind. Então, é o momento que eu tenho para compartilhar informação com vocês, tá? Tá dizendo que tá cortando aqui o áudio, é isso? Me contem. Tá cortando o áudio? Deixa eu ver aqui se tá tudo certo com a internet, que vocês sabem, né, gente? O ao vivo, ó, e o celular. Ó o pessoal assistindo aqui no Instagram. Vocês sabem que o ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né? A gente vai aqui no ao vivo e vamos segurando a onda aqui. Espero que tenha melhorado para vocês, tá? Então, sejam bem-vindas. Hoje eu vou trazer para vocês um tema que vocês me pedem há bastante tempo, que é o passo a passo para o recrutamento e seleção perfeito. Vocês sempre me pedem isso. Vocês falam, Áurea, como é que você faz o recrutamento e seleção? Como é que você faz, né, para conseguir faturar tanto com recrutamento e seleção? O que as suas alunas fazem para faturar com recrutamento e seleção? E é hoje, né, que nem diz a Ludmilla, é hoje que eu vou compartilhar com você todas essas informações. E quero pedir para você que está aqui comigo no YouTube e também no LinkedIn, me fala como é que tá o áudio, como é que tá o visual, tá tudo certo por aí? Me contem, né, porque eu tenho possibilidade de falar diretamente aqui com vocês. Aqui no Insta já me falaram que tá tudo certo, já me falaram que tá tudo bem. E aí eu quero que vocês me digam aqui. Falou que tá travando o áudio e vídeo. Eu acredito que seja um problema, então, do aplicativo, do Restream. Por quê? Porque hoje eu tô num lugar assim, gente, que a internet, eu vou postar um negócio, pá, já aparece. Eu até mudei de lugar, né? Então, eu quero que vocês me digam aí como é que tá. A gente já tá indo pros minutos iniciais aqui. Se estiver travando, a gente vai lá pro Instagram. Sim, nós vamos lá pro Insta. O que vocês acham? Quem tá aqui, consegue ir lá pro Insta? Eu acredito que seja o aplicativo, porque hoje, ó, tô num cenário novo aqui. Estão dizendo que tá travando? Me contem. Você que tá aqui no Insta, ó, espera pra eu decidir aqui se eu venho 100% pra cá. Aí depois a gente corta esse comecinho da live pra poder postar lá pras alunas. Me conta, ó, Sara que tá aqui no LinkedIn, a Elaine, a Bárbara, a Stephanie, a Pamela, a Jaque Fagundes. Me contem como é que está aqui, tá travando? Porque se tiver, já chamo geral para ir para o Instagram, a gente faz por lá. Tá travando a imagem, então eu acredito que seja algo do Restream mesmo, a gente precisa ver isso depois. Tá, ó, para várias pessoas tá travando o áudio e vídeo, então o que eu quero pedir pro meu time, para vocês já fazerem aquele comunicado maroto, correr lá nos grupos de WhatsApp, mandar pro time falando que a gente vai lá pro Instagram, e falar também, né, se possível, lá no nosso e-mail, tá? Porque, ó, Karina falou que tá travando, Jaque falou que no Insta tá ótimo, então eu vou pra lá, tá bom? Convidando todas as onças pra gente ir oficialmente lá para o Instagram. E eu quero pedir pra vocês, então, ó, quando chegar no Instagram, até você que tá aqui no Instagram, aproveita pra comunicar todas as onças, mandam pra mim pelo aviãozinho. Então, ó, você que tá me vendo aqui no LinkedIn e também no YouTube, bora pro Instagram. Beijo!
Então vamos lá, deixa eu tirar aqui a imagem para ficar 100% aqui, parando de compartilhar com vocês. Então vamos lá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa RH Class número 22. Áurea, por que você está fazendo a RH Class no YouTube? Por que eu estou fazendo no YouTube? Porque simplesmente o Restream, que é o aplicativo que eu utilizo, não está funcionando hoje, aconteceu algum problema. E vocês sabem, né, gente? Vocês sabem que é uma coisa que eu falo pra vocês. Quem é onça do meu bando sabe, eu digo que, ó, não tem a mínima chance, não tem a mínima possibilidade da gente desistir de qualquer coisa que a gente se propõe a fazer. Então eu quero te pedir aqui para me ajudar a mandar essa live, né? Tem um aviãozinho aí, manda esse aviãozinho para no mínimo 5 consultoras. Vamos colocar aqui, bora fazer o seguinte, vamos colocar aqui, vamos tentar trazer 50 consultoras para cá? Valendo, ó, faltam só 20. Tô chamando geral aqui, ó. Tô chamando a Renata, tô chamando a Ianca, tô chamando a Liliane, a Letícia, a Luana, a Nilda, a Aline, Gisele, Lisandra. Bom, a Stephanie já tá aqui, tô chamando a Vivi, a Bárbara acho que já chegou, a Jaque Diniz, a Elaine, tô chamando uma galera, acho que a Elaine tava aqui também, tô chamando uma galera. Me ajudem a chamar o maior número possível de consultoras e consultores de RH, afinal temos, né, os nossos tigres também. E quando a gente clica nesse aviãozinho, a gente pode chamar até 50 pessoas. Então me ajudem, se todo mundo aqui me ajudar, a gente vai ter uma live, né, uma RH Class maravilhosa aqui no Instagram. Eu quero até contar, enquanto eu faço isso para vocês, que toda vez que a gente vai fazer uma aula, algo do gênero, a gente tem que estar disposta a entender que vai dar errado. Aura, o que significa isso? Que vai dar errado. Então a gente tem sempre que contar com essa possibilidade, tá? Então, dando errado lá no LinkedIn e no YouTube, o que acontece? Eu venho pra cá, né? Então é isso que vocês têm que entender. Muitas coisas acontecem e tiram muito a gente do nosso rumo, né? Tira do prumo. E por que eu tô te contando isso? Porque dentro do processo que eu vou contar aqui pra vocês, como é que eu faço, né? O recrutamento e seleção, que eu faturo mais de 5 dígitos todos os meses com recrutamento e seleção. Áureo, o que são 5 dígitos? É acima de 10 mil reais. Então, com recrutamento e seleção, é extremamente possível você faturar os seus 10 mil reais. E vão acontecer imprevistos, como aconteceu agora comigo. E você tem que ter o plano B, o plano C, o plano D. E o que são imprevistos dentro do recrutamento e seleção? São diferentes dos imprevistos para uma aula. Hoje vocês viram qual foi o meu imprevisto na aula. Não funcionar uma plataforma. O que eu faço? Eu venho para outra plataforma e seguimos o nosso baile. Em recrutamento e seleção, quais são as intercorrências que podem acontecer? Candidato não aparece, candidato agenda, né, com o cliente, entrevista final e não vai, não aparece. Candidato que, né, é finalista, não aparece para entregar documentação. O que mais que já aconteceu com vocês? Me contem intercorrências de recrutamento e seleção. Então é muito importante você entender que todo o nosso trabalho de como consultoras e consultores de RH é resolver problemas. Então a gente tem um problema, a gente tem que pensar em todas as outras alternativas. Todas as vezes que a gente vai desenvolver um projeto, desenvolver um trabalho, a gente tem que pensar em todos os problemas que podem acontecer. Então, em relação à RH Class, eu já sei os problemas que podem acontecer. Né? Eu estou trazendo a RH Class porque foi algo que aconteceu aqui. Problemas que a RH Class pode acontecer. A internet pode estar ruim. A luz do lugar pode não estar boa, pode ter ruído externo, algum equipamento meu pode não funcionar, a internet pode não funcionar, o aplicativo pode não funcionar. Eu escrevo tudo isso. E para cada uma das intercorrências eu penso em uma alternativa. Né? Então, por exemplo, a internet não está funcionando de jeito nenhum. Ué, o que eu posso fazer? Procurar um outro lugar ou remarcar. Porque a internet, às vezes, eu não tenho outras alternativas. Eu posso tentar usar a internet do lugar, eu posso tentar usar o meu, agora, né, 5G, mas pode ser que não dê certo. O som não tá bom, eu posso tentar falar mais alto, eu posso tentar falar mais próximo, eu posso tentar usar um microfone. Então, para todas as intercorrências de um processo, a gente tem que pensar em quais são as alternativas de melhoria. A mesma coisa no processo seletivo. Então, vocês colocaram aqui, candidato finalista, que você foi de uma forma, quando chega no cliente, não abre nem a boca. Isso acontece demais, né?
Com quem já aconteceu? Comigo já aconteceu várias coisas, então vocês têm que anotar tudo isso. Quando nós somos responsáveis por prepararmos o nosso candidato. Então, eu preparo o candidato antes dele ir para a entrevista. Eu falo para ele, ó, isso aqui que você me falou é muito importante, fala lá, né? Quando eu decido que é o candidato, que vai ser, que é pré-aprovado por mim, eu já brifo ele. Eu já falo para ele, ó, você tá falando muito, ó, você falou muito rápido, ó, você tá falando muito devagar, você tá sem energia na sua voz. Você é um excelente candidato, mas você precisa pôr um pouco mais de energia. Olha, você foi prolixo demais, você falou muito. Então, nós somos responsáveis por orientarmos os nossos candidatos. Outra coisa que acontece, né? Uma colega colocou aqui. Outra coisa, gente, que acontece. Antes de eu entrar na parte técnica aqui. O que acontece? Se a gente bater 50 consultoras, se nós batermos 50 consultoras, eu vou mandar para todo mundo que estiver nos grupos nossos de WhatsApp, só no grupo VIP, quem estiver no grupo VIP, eu vou mandar um material dessa RH Class aqui, mas só quem estiver nos grupos VIP. Áurea, saí do WhatsApp do grupo VIP. Pois é, mulher, moscou. Aí é só você entrar no link da minha bio e entrar de novo lá no grupo VIP, tá? Então, se batermos 50, faltam poucas pessoas, eu vou mandar este material aqui, que é o que eu tô seguindo para falar para você. Uma outra coisa, uma outra intercorrência. Vê se já aconteceu com você, mulher. Essa aqui, dá vontade de pegar o dedo do trenzinho do candidato e botar na tomada. Sabe o que ele faz? A gente conversa com ele, explica qual que é o salário, certo? A gente diz qual que é o salário, a gente fala quais são os benefícios. Ele chega lá na entrevista final, o dono da vaga fala assim, a consultora te falou todas as informações? Pois é, eu não tô sabendo. Gente, isso, olha, isso me estressa. Já aconteceu com vocês? Então, o que eu faço? Problema, qual que é a solução? O que eu faço para o caboclo não mentir em relação a isso aí? Eu pego e antes dele ir para a entrevista, eu mando um WhatsApp. Deixa eu pegar o nome de alguém aqui, ó. A Angel acabou de entrar. Eu falo, Angel, amanhã é a sua entrevista, 10 horas da manhã. O endereço é esse daqui. Você vai procurar essa pessoa aqui. Aí na parte de baixo eu escrevo assim, reforçando as informações da vaga. O cargo é tal, o salário é tal, nananana. Eu coloco todas as informações por escrito e mando pro WhatsApp do candidato. E aí eu falo ainda, tá? Porque, eu dou uma disciplinada no candidato. Gente, a gente tem que dar uma trabalhada no candidato antes dele ser finalista. Aí eu explico pra ele, eu falo, olha, deixa eu te contar de novo qual é o salário da vaga. Sabe por quê? Aí eu já finjo que eu sou louca, né? Porque vocês sabem, gente, a teoria do louco, da criança e do bêbado? Vocês sabem essa teoria? Eu vou contar pra vocês. Contra louco, bêbado e criança, gente, todo mundo deixa pra lá. O louco faz alguma coisa, deixa pra lá, ele é doido. O bêbado faz alguma coisa, deixa pra lá, ele é bêbado. Deixa pra lá, que é criança, não é? Eu finjo que eu sou louca nesse momento. O que eu falo com o candidato? Olha, eu tô repassando com você todas as informações. Por quê? Porque tem candidato que chega lá e às vezes quer barganhar salário. E aí a pessoa vai ser excluída do processo, tá? Então eu tô te passando todas as informações. Eu já deixo as informações prévias. Gente, a responsabilidade é nossa. Leiam o livro Autorresponsabilidade do Paulo Vieira. Deu errado. É o candidato. Qual é a minha responsabilidade como consultora? Qual é a minha responsabilidade como profissional que conhece o processo, que conhece de gente, que conhece as intercorrências, que conhece os problemas que podem acontecer? Tá fazendo sentido para vocês até agora? Vocês faziam isso? Vocês faziam isso? Tem candidato, a Bá colocou aqui, né? Sabe todas as informações e mete o louco. É verdade, porque aí o que ele faz, gente? Porque, pasmem, tem profissionais que criam cursos de recolocação e falam isso. O RH vai te falar um valor, mas na hora da entrevista com o requisitante da vaga, se ele gostar muito de você, você consegue barganhar um valor, você consegue um valor maior da vaga. Então, eu, como profissional que lidera este processo, porque o empresário pagou para mim, eu sou a líder desse processo, eu tenho que disciplinar o meu candidato, eu tenho que orientar meu candidato. Eu oriento em relação à roupa. Tem candidato que fala para mim, posso te mostrar a roupa que eu quero ir amanhã? Eu falo, nossa, maravilha, mostra aí para mim. E no Zoom ele mostra pra mim, eu tô pensando com essa camisa, eu tô pensando com essa calça, eu tô pensando com isso aqui, eu tô pensando com essa bijuteria. Porque o interesse de fechar é meu. A gente não pode ficar tratando, gente, um trabalho como esse, um trabalho que é alto ticket, que traz aí pra vocês, gente, possibilidade de 5 dígitos. Quem é aluna minha aqui que já bateu 5 dígitos? O que são 5 dígitos, Áurea? Vender acima de 10 mil reais.
Quem aí já fez mais de 10 mil reais com recrutamento e seleção? E vou dizer para vocês, gente, não é muito difícil, não. É que você tem que dominar todas essas nuances, você tem que entender tudo isso, você tem que se precaver em relação às intercorrências. Pensa, vamos dizer que tinha dado errado a RH Class lá no YouTube e no LinkedIn. Eu falava, beleza, gente, ó, não tem mais como fazer RH Class, não. Meu Instagram já estava ligado, a minha bateria já estava carregada, que eu já carreguei a bateria aqui do celular logo cedo. O que eu fiz? Eu trabalhei as minhas intercorrências. Então eu já sabia que isso podia dar errado. Eu já sabia que lá, qualquer lugar que eu faça RH Class pode dar errado. Na minha casa, aqui, num hotel, em qualquer lugar. Né? Eu tô, por exemplo, ó, já tô com o microfone tá aqui. Eu não liguei porque aqui não tem barulho. Mas ó, o microfone já tá aqui em cima. Se desse errado, opa, já conectava o microfone. Então a gente tem que sempre pensar nessas intercorrências. E se o candidato faz alguma coisa errada lá na vaga, lá com o requisitante, cadê sua responsabilidade como condutora desse processo? E ó a Bárbara aí, né? Bárbara em janeiro mandou uma mensagem para mim. Áurea, bati 15 mil com vaga. Gente, vocês já pararam para pensar que vocês podem trabalhar de casa e faturar acima de 10 mil reais fazendo processo seletivo? Só que você tem que fazer da forma correta. Você tem que fazer do jeito certo. Daqui a pouco eu olho as outras intercorrências, tá? Que vocês colocaram aqui, que eu vi. Mas eu vou trazer para vocês o passo a passo. E estamos com muitas onças novas aqui, né? Muita gente nova tá chegando aí. Ó, batemos 50, mas ó, eu preciso que esteja 50 aqui, ó, esfregado na minha cara. Vocês se virem aí, tragam 50 onças para eu compartilhar esse material que eu tô falando aqui. E se você chegou agora pro bando, né, vou me apresentar, eu sou a Áurea, então eu sou mentora de profissionais de RH, eu trabalho há mais de 25 anos nessa área que eu amo tanto. Então, peraí. Já baixou de novo, eu ia tirar foto. Cadê, gente? Cadê? A gente tem que ter 50 aqui, eu tenho que ter essa foto de 50 pessoas na hora do almoço comigo. E eu sempre trabalhei em grandes empresas e o processo de recrutamento e seleção é o meu queridinho. Eu amo o processo de recrutamento e seleção. Amo, 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 amo. É um dos subsistemas que eu mais gosto de trabalhar, além de toda a parte educacional, de treinamento e desenvolvimento. Eu sou CEO da Escola de RHs, é uma escola exclusivamente criada para consultores e consultoras, para trazer mesmo aquele RH raiz, sem, né, aquele RH direto ao ponto. Eu também sou CEO da primeira comunidade de consultores de RH aqui do Brasil, que é a Comunidade RH Boss. E o meu objetivo é fazer com que você transforme seu conhecimento em Pix. Então, já quero começar a perguntar. Quem de vocês aqui faz recrutamento e seleção? Escreve eu aqui pra mim. Eu sei que Bruna Lauren acabou de entrar, nossa mamãezinha querida aí. Eu sei que Bruna Lauren faz, sei que a Carla faz recrutamento e seleção, a Bárbara faz, a Luana, a Thaís faz. Escrevam aqui pra mim quem faz recrutamento e seleção. Eu quero te dizer uma coisa aqui. Recrutamento e seleção, ele é a porta de entrada para o serviço para a pessoa jurídica. O que isso significa? Que é onde tem o dinheiro, é o nosso oceano azul. Por quê? Porque eu vejo que muitas de vocês fazem carreira, trabalham exclusivamente com carreira. E carreira é uma das áreas que menos remunera, onde a gente menos fatura quando somos consultoras de RH. Então, vocês bateram a meta. Portanto, vão receber lá no grupo VIP do WhatsApp essa apresentação que eu tô compartilhando aqui, as informações com vocês. Então, olha, um bando de gente, um bando de onças trabalham com recrutamento e seleção. Olha, eu quero dizer para vocês, parabéns, porque é outro jogo. O jogo do PJ é o jogo de gente grande, é o jogo da empresária. Então, parabéns para você que já faz recrutamento e seleção. E se você não faz, mulher, isso é para ontem. Tá? Recrutamento e seleção que vai te fazer escalar, chegar aí nos seus 5 dígitos. Maravilha, acho que daqui a pouco a gente vai em 60, hein? Então vamos lá. Seleção sendo a porta de entrada, é essencial que você siga um passo a passo. E que você entenda que, por que, Áurea, recrutamento e seleção é a porta de entrada para o PJ? Porque todo grande empresário, ou até o pequeno, tem problema, e o grande problema dele é o quê? Gente. Até nós, profissionais de RH que estamos crescendo, né? Eu tenho várias alunas no meu Mastermind, o que acontece com elas? Áurea, eu quero crescer. Para crescer, você precisa de quê? Time. E aí, o que está acontecendo? Elas não conseguem boas consultoras.
Por quê? Porque os bons profissionais, grande parte deles, né, lá atrás, gente, se falava sobre a briga dos talentos, sobre o apagão de talentos. E isso está acontecendo agora no ano de 2023. Já estava acontecendo, mas está muito mais claro em 2023. Por quê? Porque as pessoas muito talentosas, elas estão querendo empreender. Elas param e pensam, peraí, eu selecionadora, posso ganhar 3,5. Quem aí é selecionadora CLT? Vocês podem compartilhar mais ou menos média salarial? Uma selecionadora júnior, ela pode ali estar recebendo entre 1.800 e 2,5. Uma selecionadora júnior. Uma selecionadora pleno, de 2,5 a 3,5. Uma selecionadora sênior, acima de 4,5. É isso mesmo que está no mercado? Eu fiz uma pesquisa antes de vir para cá. E, às vezes, apenas uma comissão te traz R$1.500. Uma vaga apenas. Uma. Então, compensa muito mais você trabalhar de casa. Porque você fatura muito mais do que sendo CLT. E você tem uma série de benefícios que é o que eu vou trazer para você agora. Então, a grande dor de um empresário é a questão de gente. E nós somos as profissionais que mais conhecem de gente. Nosso, quando eu falo, né, nosso insumo é gente, tá? Ó, a psicóloga da carreira tá dizendo, como júnior, mas de júnior não tenho nada. E é isso que acontece, tá? As empresas estão pagando um salário, né, baixo para quem é recrutador, para quem é selecionador. Então, ó, já estou com 4.600 e nunca exerci RH, me formei em 2015. Então, é importante vocês entenderem que as grandes possibilidades e os grandes talentos estão migrando para o empreendedorismo. E hoje as empresas estão precisando de 2 grandes pilares: recrutamento e seleção, ter a pessoa certa no lugar certo e treinar essas pessoas, desenvolver essas pessoas. Se hoje você me perguntar, Áurea, quais são os 2 grandes pilares, né? Eu quero ser uma excelente consultora, eu quero ter uma grande consultoria de RH. Eu quero ter pessoas trabalhando para mim. Eu quero faturar aí, por exemplo, 6 dígitos com a minha consultoria, mais de R$100 mil. Você precisa trabalhar nesses 2 grandes pilares: recrutamento, seleção e treinamento. São os 2 que você tem muito mais facilidade de escalar os resultados da sua consultoria. Mas hoje o tema é a parte de recrutamento e seleção. E por onde eu começo? Por que eu estou dizendo eu? Porque é assim que eu faço. E eu só ensino o que eu faço e o que eu fiz na minha carreira. Eu não ensino o que está escrito em livro de Cavenato, eu não ensino o que está escrito em outros livros. Eu ensino o campo de batalha. Porque o livro aceita tudo, né? A teoria aceita tudo. O que eu vou te trazer são os meus 25 anos de prática em grandes multinacionais, como Coca-Cola, PepsiCo, Sadia, Peugeot. Sim, Sadia é uma multinacional brasileira. Trabalhei na Ticket, que é uma multinacional francesa, Peugeot, uma multinacional francesa, Coca-Cola, multi-americana, PepsiCo, multi-americana. Então, essas empresas, a Gol, multi-brasileira. Então, eu sempre trabalhei em multinacionais, onde a gente precisa conter demais o turnover. Porque grande parte dessas empresas estão na Bolsa de Valores e indicadores de RH fazem muito sentido nessas empresas. Então, para ela receber aportes financeiros, para elas receberem ali pessoas para fazerem parte do conselho, elas precisam, né, mitigar algumas coisas. Uma delas é o turnover. Turnover é um termômetro dizendo assim, opa, a empresa não é tão boa, as pessoas estão entrando e saindo. Então, essas empresas que eu trabalhei, nós tínhamos processo seletivo muito estruturado. Muito estruturado. E é isso que eu vou compartilhar com vocês, tá? Então, primeiro passo é requisição da vaga. Quando a gente é CLT, a gente faz de um jeito. Quando a gente é consultora autônoma, a gente faz de outro jeito. E é nisso que muitas de vocês estão errando. Quando a gente é CLT, o que a gente faz? A gente tem um sistema, né? Algumas usam aí sistema, como Solids e vários outros sistemas, onde a gente, né? O cliente coloca ali o requisito da vaga e chega pra gente, chega no nosso e-mail. Ó, a Ianca abriu uma vaga. E a gente começa a trabalhar essa vaga. A gente já tem a descrição de cargo, a gente já tem um processo. Ou então o cliente está ali, você vai na mesa dele, explica para ele que ele precisa preencher a requisição. Ou você leva a requisição impressa para ele preencher à mão, ou você manda a requisição pelo e-mail. Me conta aqui quem é RHCLT que segue esse processo de requisição. É o cliente que preenche. Enquanto eu tomo um golinho aqui, que quem estava antes na live eu expliquei, né? Eu tô tomando uma aguinha aqui com lisador, porque, gente, eu tô numa crise de enxaqueca hoje. Então, é assim no dia a dia como profissional de RH CLT. Quando você é profissional de RH autônoma, você não pode carregar as mesmas burocracias de uma profissional CLT.
que acontece quando a gente é CLT? O João abriu a vaga, mas ele não preencheu a requisição. Aí Ciuri não faz a vaga, enquanto a requisição não chega. Enquanto a requisição não chega na sua mesa prontinha, você não faz. Ou então, enquanto a requisição não chega no seu e-mail. Aí fica aquele puxa-puxa, né? O cliente te cobra a vaga, pô, mas você não preencheu a requisição? Ah, mas é porque eu não tô com tempo. E aí fica aquele negócio e você atrasa a vaga em 10 dias, 2 dias, 3 dias, 4 dias. É ou não é? Vários de vocês estão dizendo que o processo de vocês é assim. Só que, quando somos consultoras autônomas, a gente tem que facilitar a vida do cliente. Afinal, ele nos contrata, ele está pagando um valor para que a gente resolva o problema dele. E preencher a requisição de pessoal é um problema para ele. Ele não pode parar o dia a dia dele para ficar lendo aquilo lá, não faz parte, às vezes, do repertório dele. Então, quando somos consultoras autônomas, o que nós fazemos? Nós fazemos uma reunião com o cliente para ouvir o que ele quer e o que ele não quer. Não existe mais esse negócio de ficar mandando requisição. A gente senta com ele no Zoom, né? Porque eu ensino vocês a trabalharem de casa, trabalharem online, fazerem processos seletivos 100% online. E você pega ali todas as informações da vaga com ele. Ah, vai ser homem, vai ser mulher, tem alguma idade específica, quais são os conhecimentos técnicos específicos, quais são as competências específicas, trabalha sábado, trabalha domingo, faz hora extra, tem que viajar, qual que é o salário, quais são os benefícios. Você pega todas as informações desse cliente. Ah, que maravilha! Você pega todas as informações desse cliente. E uma coisa, um pulo da onça aqui que eu vou trazer para você é, eu pergunto para esse cliente o que ele não quer. Muitas vezes ele não quer que venha alguém da concorrência, ele não quer tal coisa. E esse não quer me ajuda muito na hora da triagem. Por quê? Porque eu não vou ficar apresentando candidatos que tenham características que o cliente não quer. E isso é muito importante. Outra coisa, eu pego as informações dos valores da empresa. Às vezes esse cliente não tem valores. Olha a importância de você fazer essa pergunta numa reunião com ele. Oh, quais são os valores da empresa? Pô, não tenho valores organizacionais. Uma consultora sagaz anota isso já para, opa, quando eu fechar esse processo seletivo, eu vou oferecer para ele o meu serviço de criação, desenvolvimento e acompanhamento do MVV, missão, visão e valores. Consultora, gente, você tem que ficar com o ouvido atento e ativo na sua escuta. Porque se o cliente diz que ele não tem competências, aí eu já vou pro lado. Ah, quais são as competências desse cargo? Tem dono de empresa que fala assim, o quê? Kuma? O que é isso? Ele não sabe o que é competência. Olha que maravilha, que delícia, eu vou vender isso para ele. E aí eu pergunto sobre as competências funcionais, as competências organizacionais, os valores. Eu pergunto também como que é o líder. Como que é o dono? Como que é esse líder? Eu falo para ele, como que você é? Por quais motivos você mandaria uma pessoa embora? O que para você, assim, ó... É o funcionário ideal. Pensa numa pessoa ideal. Não significa que você tenha esse funcionário ideal. Me fala quem que é a pessoa ideal para trabalhar com você. Me fala quem que é a pessoa que você não quer trabalhar de jeito nenhum. Quais são os comportamentos dessa pessoa? Que comportamento as pessoas teriam que você mandaria elas embora? Como que é o time que essa pessoa vai trabalhar? O pessoal é mais quieto, o pessoal é mais amigo, cada um faz o seu e vai embora. Como é que funciona isso? Por que essas perguntas? Para o alinhamento do perfil. Todas essas perguntas me facilitam no processo de triagem de currículo e principalmente no processo de seleção, no processo da entrevista. Percebe que isso aqui, gente, é muito mais rico do que eu mandar uma folha para ele preencher. A folha, ela não é viva. A reunião, ela é viva. O que falta muitas vezes para nós da área de RH é termos a palavra H, humano, humanizar o nosso processo, humanização, estar mais próximo do cliente. Todo cliente que eu falo isso... ele fala, caramba, realmente a sua consultoria é diferente. Agora eu entendi por causa do seu preço, o seu valor. Isso é agregar valor. Aí você não começa mais a brigar por preço. Por quê? Porque a agência de emprego não faz isso. A agência de emprego, ó, toque o papel, preenche aí e manda pra mim. A dinâmica de agência de emprego é outra. É por isso que a agência de emprego cobra 10% do valor da vaga, cobra preço fixo, R$200, R$300 para fazer vaga. Por quê? Porque ela não tem esse processo consultivo, consultora, processo consultivo. Consultoria, consulta, pensa num médico, consulta, ele te faz várias perguntas. Tá com dor de cabeça, dói aonde? Dói na direita, dói na esquerda, dói quando acorda, dói quando dorme, dói sentado, dói em pé. Quando você vai num médico, que ele mal te faz perguntas, você fala, eu não quero voltar não, o médico nem me perguntou. Ele já chegou e disse pra mim que era virose, é ou não é? Você não gosta desse tipo de profissional. Por que o cliente vai gostar se você tiver essa postura de mandar pra ele uma requisição fria, um trem pra ele preencher? Tem consultora que faz. Não, é muito chique eu fazer a requisição no Google Forms, né? É só ele clicar lá, ó, mulher, a idade, não sei.
E a humanização, cadê? E o processo de estar próximo desse cliente para poder abrir a possibilidade de outros processos e outros projetos. Tá fazendo sentido até agora? Já comecei chinelando vocês, né? Já comecei chinelando, mas essa é a diferença para quem fatura alto com recrutamento e seleção, sabia? Você tem que parar de ser uma selecionadora pastelaria. Selecionadora pastelaria é assim, né? Lá na casa da minha prima, a gente, né, na rua dela tem pastelaria. E aí o que eu faço? A gente vai lá e a pessoa fala, qual que é o pastel que você quer? Aí ela pega o papelzinho lá e escreve queijo, carne com queijo, não sei o que, quer a garapa lá, o negócio, pronto, acabou. E não é assim que a coisa tem que ser, não é pastelaria. O nosso serviço, ele é customizado. O nosso serviço, gente, ele é alto ticket. O serviço de consultoria é premium. Se estiver fazendo sentido aqui pra vocês, escreve pra mim que tá fazendo sentido e, ó, gente, dedo no coração aqui, eu quero saber se tá fazendo sentido. Porque eu vejo vocês pecando em coisas extremamente básicas. E o que é o básico? Gente, se você fizer o básico bem feito, não tem pra ninguém. Porque tem consultoras de RH aí que não estão fazendo nem esse básico. Estão querendo ser consultora autônoma, empresária, agindo com cabeça de CLT. Não, eu preciso mandar requisição. Não, enquanto o cliente não preenche... Gente, isso é coisa de CLT, você não é mais. Mulher, já foi. Como é que você vai faturar 2, 3, 4 vezes mais agindo do mesmo jeito de quando você era consultora CLT? Não faz um pingo de sentido, você é empresária, de empresária para empresária. Como é que o empresário que tá cheio de coisa vai parar, vai sentar a bunda dele na cadeira e vai preencher um documento para você? Ele não vai fazer isso, querida. E aí ele vai te comparar com as outras que fazem a mesma coisa. Aí ele vai dizer, peraí, a Bárbara tá me cobrando 70% para fazer essa vaga, mas a Dani me cobra 20%. O processo é igual, eu vou fazer só essa vaga com a Bárbara, a próxima eu vou mandar para a Dani. Por quê? Porque ele contrata preço. Quando a gente faz igual, anota esse insight. Quando a gente faz igual a todo mundo, a gente entra na briga do preço. Quando vocês fazem diferente de todo mundo, você sai da briga de preço e você entra no status de valor. Quando eu sento com o meu cliente, eu pego a vaga desse jeito, eu chamo, né, eu brinco de pegar a vaga, ele se encanta já no começo, ele já fala, nossa, que diferente, nossa, você é diferente das outras consultoras. E, gente, eu tô fazendo só facilitando o meu trabalho, tá? Porque essa primeira fase facilita o meu trabalho. E uma outra coisa sobre requisição é, você não pode militar. Quando a gente é profissional CLT e o dono da vaga fala assim, ó, eu não quero que a pessoa seja homossexual, por exemplo. Dentro da organização, como profissionais CLTs, a gente pode meio que dar uma militada, a gente pode meio que passar um sermãozinho nele. Por quê? Porque faz parte dos valores daquela empresa e nós somos as guardiãs do valor daquela empresa. Agora, quando você é uma consultora autônoma, não faz sentido você querer militar, entende? Por quê? Porque a empresa é dele. Você ainda não é RH dele. Você provavelmente enxergou uma possibilidade de apoiar este empresário a entender, abrir a mente para todas essas questões. Agora, quando o empresário fala, porque eu quero que tenha de 30, no máximo 30 anos. O que eu faço? Eu não milito. Eu vou perguntar para este empresário, vem cá, qual é o motivo da pessoa se ter até 30 anos? Eu faço perguntas, mas eu não faço perguntas querendo colocar ele na parede. Eu faço perguntas para entender. Porque muitas vezes ele vai trazer uma informação plausível para mim. Por exemplo, teve uma startup que eu tinha que contratar um profissional da área, né, que conhecia muito de DRE, que faz parte ali da área financeira, contábil e tudo mais. Eu tinha que trazer este profissional. E aí eles me falaram, olha, a gente quer profissionais até 30 anos. E aí eu perguntei por que teria que ser um profissional até 30 anos. Eles falaram, porque nós todos aqui, toda a direção, tem uma média de idade de 30 anos. Só que, na requisição da vaga, o que ele colocou? Que a pessoa tinha que ter, no mínimo, 6 anos de experiência nesta área. E aí eu mostrei para ele na reunião, gente, com toda calma, com toda paciência, liderando este processo. Falei, vamos fazer uma conta? Olha, se a pessoa entrar com 18, 19, 20, 21, 22, 23, vamos dizer que ela tenha entrado com 23 anos dentro, né, na faculdade. Tenha terminado a faculdade com 23 anos. Economia costuma ser 5 anos em faculdades de primeira linha. Vou fazer essa conta assim. Então, ele terminou a faculdade com 23. Vamos dizer que ele tenha sido contratado aos 24. Então, ele teve 6 anos de experiência. Só que, muito provavelmente, nesses 6 anos de experiência, em 6 anos, ele não passou de analista para gerente.
6 anos é pouco de um analista, de um recém-formado para um gerente sênior como vocês querem. Então você consegue entender que a conta não fecha, não dá para te apresentar uma pessoa de até 30 anos? Aí eles pararam, nossa, Áurea, faz todo sentido. Eu falei, vamos abrir esse leque até 40, 45, porque vocês querem um gerente sênior. Se vocês querem um gerente júnior, até uns 32, 34 anos eu até consigo. Mas matematicamente é impossível. Veja, eu lidero o processo. Fez sentido para vocês? Porque às vezes a gente milita e fica assim, nossa, essa empresa é etarista. Ainda mais agora, né, que teve aquele vídeo daquelas meninas, que inclusive eu fiz um Reels falando sobre isso. E a gente tem que entender se é etarismo, a gente tem que entender se é falta mesmo de consciência. Porque quando eu quero um profissional júnior, eu não vou ter um profissional aos 30 anos júnior. É muito raro um profissional sênior aos 30 anos. Agora, aos 40, eu tenho um profissional sênior. Depende também de onde ele veio. Ah, ele veio de uma multinacional, um analista sênior numa multinacional, ele já tem conhecimentos, competências, ele já tem um jeitão muito parecido com o coordenador, com o supervisor. Por quê? Porque uma multinacional tem uma régua muito mais alta. Então são essas coisas que vocês têm que saber, são essas coisas que vocês têm que levar para esta reunião, para conversar com o cliente. Se ele diz, para essa vaga eu só quero que seja homem, você tem que perguntar, olha, deixa eu entender, qual que é o motivo de ser apenas homem? Às vezes ele vai dizer, às vezes ele fala, eu tive problema com mulher, eu tive esse problema, então a gente tem que entender as causas. E às vezes o cliente vai dizer para você, Áurea, é porque eu quero, é porque eu não quero mulher. Aí eu novamente como dona do processo, eu novamente como líder deste movimento, eu novamente como uma profissional adulta que sou e entendo que a empresa não é minha, né? Porque as minhas regras estão na minha empresa e as regras do empresário estão nas empresas dele. Eu decido se eu quero tocar este processo ou não. Quando hoje um empresário diz para mim, eu quero qualquer tipo de profissional, mas não pode ser negro, se ele diz isso para mim, e tem empresários que falam, isso nunca me aconteceu, tá? Mas eu sei de consultoras que já falaram que isso acontece, e eu simplesmente não pego essa vaga. Eu digo para ele, olha, muito obrigada, agradeço a oportunidade da reunião, mas eu não sou a melhor consultoria para te atender nessa demanda. Se ele diz para mim, eu quero uma mulher que não tem filhos, eu digo para ele, olha, muito obrigada pela oportunidade dessa reunião, mas isso não é uma pergunta que eu faço. Eu não pergunto para a candidata mulher se ela tem filhos ou não. Então eu tenho que liderar este movimento, eu que lidero esse processo. Então você não precisa gastar tempo militando, você não é mais CLT. Se você é CLT, aí você fala com o gerente da vaga, você conversa com o diretor de RH, se tiver diretor de RH, para ir lá influenciar, se isso fizer parte dos valores da organização. Mas como consultor autônoma, não faz um pingo de sentido militar. Você tem que decidir, eu quero essa empresa ou eu não quero essa empresa. Então, já falei para você da fase 1, que existe uma diferença muito grande quando você é consultora autônoma. E, se estiver fazendo sentido, escreve aqui para mim. Fez sentido o primeiro insight aqui? Escreve aqui para mim que fez sentido e, tá, gente, lasca o dedo aí no coração que eu quero saber, né? Porque aqui eu não consigo, né, ver vocês ao vivo, igual tenho minhas aulas no Zoom, então vou me contando aí. Uma outra coisa é a próxima fase. Você tem que criar o questionário da entrevista. Se você pegou todas as informações, as competências técnicas, competências comportamentais, todas as informações que você precisa checar, você tem que criar o seu questionário de checagem. E sabe o que eu vejo consultora fazendo, gente? Deixa eu até... acabou a água aqui. Sabe o que eu vejo vocês fazendo? Chega, me dá um... Faz uma pergunta, algumas perguntas para um candidato, faz outras para outro. Então, assim, eu faço umas perguntas para a Luzi, não faço as mesmas para a Márcia, não faço as mesmas perguntas para a Tereza. Aí eu te pergunto, como é que você compara laranja com laranja? Se você faz perguntas diferentes para os candidatos. Então, você tem que fazer as mesmas perguntas para todos os candidatos. É por isso que você tem que criar, consultora, o seu questionário de entrevista. É o questionário que é igual para todo mundo, comparar laranja com laranja. E para isso você tem que usar um dicionário de competências. Porque o dono da vaga fala assim, eu quero uma pessoa que chega no horário. Chegar no horário é competência, sim ou não? Escreve para mim aí. Chegar no horário, pontualidade, é competência? Porque tem isso também, viu? Tem coisa que não é competência não, tá, abençoada? Tem coisa que não é competência. Ética, como é que eu descubro se uma pessoa é ética ou não? Não tem pergunta por competência para descobrir a ética da pessoa. Quem fez algo errado sabe que fez algo errado, ela não vai te contar isso na entrevista.
Então, existem coisas que são essenciais quando você pensa em relação ao questionário. Então, você tem que fazer o mesmo questionário para todos os seus candidatos, utilizando o dicionário de competências. Você faz as mesmas perguntas. Então, se eu tenho 10 pessoas que eu vou entrevistar, eu vou fazer as mesmas perguntas para as 10 pessoas. E quem é aluna minha, praticamente todas estão dizendo, pontualidade não é competência. Então, você tem que definir também o que é competência. Competência é um comportamento observável. Então, tem várias coisas que não são consideradas competências, que são comportamentos diários que fazem diferença na operação. Então, pontualidade. Pontualidade não adianta. Qual é a pergunta? Qual a pergunta de competência que você checa a pontualidade? Gente, não tem. E o que você tem que fazer para saber se a pessoa tem os comportamentos? Por exemplo, a pessoa que entrega muito atestado. Como é que eu sei se ela entrega muito atestado ou não? Escreve aí pra mim. Quem é aluna minha sabe. Como é que eu sei que uma pessoa não entrega tanto atestado? Escrevam aqui, existe uma forma de você saber se a pessoa entrega ou não muito atestado, se a pessoa é briguenta ou não dentro da empresa. Como é? Alunas, escrevam aí pra mim, existe uma forma de você fazer, e não é pela seleção por competência, tá? Não é pelas perguntas por competência. Porque se eu perguntar pra uma pessoa briguenta, como que é seu relacionamento com os colegas? Me conta uma situação que você brigou com os colegas. Ele não vai contar, porque ele já sabe que ele é carnição. Entende? Então é importante vocês entenderem, Ciuri, onça, sagaz demais, já entendeu. Eu tenho que checar as referências. Na entrevista eu tenho que falar, ou Silvana, ou Silvia, ou Andréia, ou Lani, ou Ianca, Karine, e quem for. Olha, eu preciso de informações, eu preciso de 3 referências de empregos anteriores. Desconfie daquele candidato, a empresa queimou, a empresa pegou fogo, não tem mais ninguém, a empresa não existe mais. Me fala o nome aí do seu líder, vamos procurar ele no LinkedIn, para você ir atrás. E aí a Indiane colocou carta de referência. A carta de referência, gente, não serve para nada, porque por lei, as cartas, né, que na verdade não é nem carta, né, carta de referência e tudo mais, a carta, gente, é o próprio sistema, ou já é um copiar e colar. A carta... Aquela cartinha que a empresa entrega para todas as pessoas não pode ter escrito nada diferente de atesto para os devidos fins que Indiane trabalhou conosco da data tal até a data tal no cargo tal e não existe nada que a desabone. Ou não é? Quem é RH já recebeu essas cartinhas? Gente, eu recebi às vezes, né, quando eu trabalhava com currículo de papel, que prefeito, deputado, sei lá como é que chama aquele trem lá, clicava tudo, né? Grampeava os nominhos, grampeava essas cartinhas lá. Porque olha, o prefeito que pediu pra eu vir aqui fazer o processo seletivo. Aquilo lá, gente, já tá escrito, já tá? Então não tem nada a ver com carta de referência, tem com a checagem das informações. E você tem que falar isso pro candidato. Você tem que dizer, olha, eu vou entrar em contato com essas pessoas para conversar com elas. Tá? Você tem que dizer para a pessoa. Se a pessoa disser para você, você pergunta, tá tudo bem? Se a pessoa disser, não gostaria, opa, já é estranho, tá? Mas é muito importante a gente checar as referências, saber anteriormente o que essa pessoa fez lá. Muitas vezes o candidato é ótimo. Quando você liga, né, ele foi muito bem na entrevista, é desenrolado, né? Tem gente que tem ali a competência do desenrolo. E aí o que acontece? Quando você liga nas empresas, o empresário fala mal da pessoa. Acontece? Acontece. E a empresa pode dar referências negativas do antigo colaborador. Eu tenho uma pergunta, tá, Isa? Que é a seguinte, eu faço uma pergunta, olha, se eu fosse contratar a Isa novamente, se você fosse contratar a Isa novamente, você contrataria? Se a empresa me disser não, ela não precisa falar mais nada, tá? Então a gente não precisa ficar perguntando, às vezes eu pergunto, se é uma RH que eu conheço, às vezes a gente conhece, de RH para RH. Olha, me conta, como é que era a Isa aí no dia a dia? Eu tô querendo contratar ela para vaga tal. Era bacana? Era uma excelente colaboradora? Como é que funcionava esse processo? Mas é de RH para RH, tá? Não é nada que seja muito estrondoso, não. Às vezes o líder da pessoa, a gente pode perguntar da pessoa para o líder. Todas as empresas às quais eu entrei, que eu sempre trabalhei em cargos de confiança, era perguntado. Perguntavam de mim como que eu era com os times, como que eu era como líder, como que eu era para entregar as demandas, né? Trabalhar em multinacional é assim, gente. Não é só uma entrevista, não, tá? Por exemplo, quando eu fui para PepsiCo, eles quiseram, na época eu era casada, eles quiseram conhecer até, né, assim,
que seu ex-marido faz, né? Eles querem saber as informações. Por quê? Porque a gente contrata, principalmente em cargos de confiança, cargos de alta gestão, tem muito impacto na organização, tem impacto financeiro e tudo mais, né? E aí a Gabi tá falando, tem empresa anti-ética que queima o colaborador, é por isso que você pede 3 referências. É impossível 3 pessoas falarem mal da mesma pessoa, concordam? Então nós temos que ter técnicas. Óbvio que eu não vou entrar nas técnicas aqui, gente, isso faz parte do meu curso de recrutamento e seleção. Mas eu tô trazendo algumas coisas aqui pra vocês, tá? E vocês não podem mais ter cabeça de CLT, de vai prejudicar, porque dono de empresa é ruim. Gente, nós trabalhamos pro dono da empresa, tá? CLT que fica achando ruim empresário comprar carro, que acha ruim empresário ser rico, que acha ruim empresário que não quer tal coisa. Nós somos empresárias também. E nosso objetivo como empresárias não é ser ONG, não. É enriquecimento. Se você quer ser consultora para ser ONG, abra uma ONG então. Não é isso que eu ensino para vocês. Eu ensino vocês viverem de consultoria de RH. Eu ensino vocês faturarem acima de 10 mil reais trabalhando de casa. Então é muito importante entender isso. Porque se a gente vem pro mundo dos negócios com essa cabeça de empresário é ruim, empresário explora, empresário isso mas você é empresário agora. Então é por isso que eu falo muito para vocês não terem mais a cabeça de CLT. Porque o CLT, ele enxerga o dono da empresa como inimigo, ele enxerga o dono da empresa, tá vendo? Comprou um BMW, nossa, ele me paga R$1.000 de salário. Pô, mas peraí, ele arca com toda a responsabilidade. Ele assume todos os riscos como empresário. Você já parou que como empresário você assume risco. Você não pode mais agora, como selecionadora, falar, então, sabe o que é, dono da vaga? Eu não achei o candidato, igual você faz como CSLT. Você não tem mais gerente para ir lá conversar. Quantas vezes eu fui lá conversar com o gerente da fábrica? A gente não tá aqui, o shortlist, tá aqui as informações, a gente não conseguiu fechar ainda. Aí, como a gente era consultor amigo de empresa, né? Ele falava, tá bom, Laura, é claro, querendo me matar por dentro. Agora que você é consultora autônoma, fala isso pro seu cliente. Vai com essa merda de shortlist para um cliente. Gente, cliente de empresa, ele não quer shortlist. Ele não quer que você fique mostrando, olha, eu entrevistei 20 candidatos, não achei ninguém. Ele tá cagando pra isso, ele não quer saber disso. Ele quer a vaga fechada, bicho. Ele quer a vaga fechada, é isso que vocês precisam entender. Às vezes vocês perdem clientes maravilhosos porque vocês ainda estão com cabeça de CLT. A gente não pode mais, como consultora, ter esses recursos de CLT. O que é a shortlist quando a gente é CLT? É dizer assim, para de encher o saco aí, gerente. Eu tô entrevistando, viu? Eu tô fazendo meu trabalho, viu? Você espera que eu vou fechar a vaga pra você. Com o empresário, cara, é outra história. O cara tá pagando diretamente pra você. Não tem intermediador. Não tem... Se você é CLT, se você fechar a vaga e você não fechar, seu salário tá lá. Você não é mandado embora porque você não fechou uma vaga. É raro isso acontecer. Agora, como consultora, o cliente pode querer decidir rescindir o contrato com você de selecionadora se você não conseguiu fechar a vaga. É isso que vocês precisam entender. É isso que vocês precisam entender, tá? Deixa eu seguir aqui, então eu falei sobre o questionário de entrevista. Tem que ser as mesmas perguntas para todos os candidatos. E você tem que divulgar a vaga, né, seguindo a lei. Existe uma lei. A gente não pode colocar várias informações no descritivo de vaga. Eu não posso colocar se é homem, se é mulher, que bairro que eu quero que essa pessoa more. Eu não posso colocar essas informações. E essa é uma lei, tá? E poucas consultoras conhecem dessa lei. Quem conhece? Sei que minhas alunas conhecem, que no meu curso de recrutamento e seleção tem essa lei, inclusive, disponibilizada para elas. Então, vocês têm que tomar muito cuidado o que é escrito. Isso aqui, gente, também é diferencial na hora de fechar vaga. De fechar contrato com o cliente. Eu falo para ele, vem cá, com a minha consultoria, você não vai ter problema com a lei. Você sabia que existe uma lei para fazer divulgação de vaga? O empresário fala, nossa, não sabia não. Eu falo, pois é, existe uma lei. E se você, de repente, infringe essa lei, um candidato que quer se candidatar a essa vaga, vê que teve algo fora da lei, ele pode te denunciar no Ministério Público. E você pode ter muitos problemas em relação a isso. Fala, sério? Sério? Fala, eu cuido desde o começo. Tudo meu é adequado na lei, na Lei Geral de Proteção de Dados, nesta lei em relação à divulgação de vagas do processo seletivo. Aí eu falo para ele, sabia que a gente não pode colocar idade? Ele fala, nossa, sério? Eu falo, pois é, eu vou cuidar disso desde o começo. Isso aqui, gente, é pitch para ele fechar contrato com você. E divulgação da vaga tem que ser em múltiplas fontes. Eu vejo assim, eu assino a Cato. Então eu só divulgo na Cato. Não, você tem que divulgar em múltiplas fontes. Múltiplas fontes.
Ah, vou contratar um motorista. Cara, você tem que procurar o sindicato dos motoristas, tem que procurar onde que esses motoristas ficam, o bar do bigode, onde para os motoristas para tomar uma. Vocês têm que fazer tudo. E aí eu até respondo aqui de uma colega, como mostrar a dificuldade de fechamento da vaga para um cliente? Primeiro, você tem que tentar tudo. Eu sempre pergunto para uma aluna, você, igual a Bárbara colocou aqui, é minha aluna, né? Divulga até no inferno. É isso, é sobre isso. Tem rádio na cidade? Não sei, descobre. Funciona muito para vagas operacionais, rádio, FAT, igreja evangélica, igreja católica, canais de TV local. Gente, tem N coisas que dá para vocês fazerem. Procurar, tô falando de motorista, tá? Procurar onde tem curso de motorista, Gente, tem de tudo um pouco. Tem vários supermercados na cidade que tem lugar ali para colocar. Áurea, mas eu atendo online. Você pede para alguém da empresa, você fala com o empresário, olha, eu fiz já, tá prontinho o anúncio. Eu queria que você pedisse para alguém da sua empresa imprimir, e no supermercado, a gente tá cheio de supermercado que tem ali uma parede onde coloca vagas. Faculdade, graduação, pós-graduação, a Bárbara me ajudou a fazer uma vaga de fisioterapeuta. Cara, o tanto de escola que ela foi atrás, escola de pilates, escola disso, escola daquilo, para pegar candidato. É assim que funciona. A gente só fala para o cliente depois de ter feito tudo isso. Aí olha a diferença de você chegar e falar assim, eu não achei candidato. A diferença de você chegar e falar assim, olha, eu já pesquisei na escola tal, não sei aonde, eu divulguei na igreja tal, no canal tal, no rádio tal, não sei o que, e mesmo assim não vieram candidatos, cliente. O que a gente precisa fazer? Aí você senta com ele para montarem um plano. Uma coisa é eu dizer não consegui. Isso é consultora júnior, consultora estagiária. Outra coisa é eu dizer, olha, eu fiz tudo isso aqui e eu quero te propor o seguinte, olha, as pessoas não estão vindo porque eu já olhei no Glassdoor, eu já olhei no vagas.com, eu já olhei, né, já pesquisei na internet, olha, as vagas, o salário tá maior. Olha, eu entrevistei 20 pessoas, das 20 pessoas, todas elas, né, das 20, todas elas, o salário tá R$500 a mais, R$400 a mais, R$300 a mais. A gente leva fatos e dados. Por quê? Porque empresário trabalha com fatos e dados, gente. O empresário não trabalha assim, não consegui. Tá, não conseguiu? E qual que é a sugestão? Ele tá te pagando para resolver problema. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. Você paga para resolver problema, não para levar problema para ele. Se você chega e fala assim, eu não consegui, você tá levando o problema. Agora, quando você chega com essas informações, e não só fazer um overview do processo, tá, Mara? É fazer um overview do processo e chegar com uma informação. Eu mesma tô com uma vaga de um cliente, e aí a gente entrevistou várias pessoas, e a gente percebeu que as pessoas, né, o nível que ele quer nível sênior, só que ele quer pagar como nível júnior. E a gente explicou isso para ele. Então, a gente foi conversando, né? Eu fui mostrando para ele, olha, eu entrevistei essas pessoas, quem está adequado a tudo isso que você falou na requisição, quando a gente conversou, quem está adequado, já o salário já é tanto. Nós temos duas alternativas, cliente. Ou nós vamos ficar esperando aparecer um abençoado para querer esta vaga, então vai demorar, ou nós vamos aumentar o valor do salário, ou nós vamos fazer um downgrade da posição. O que é um downgrade da posição? É diminuir os requisitos. Eu quero com inglês fluente. Será que não dá para trazer um inglês intermediário? Eu quero com pós-graduação. Será que não dá para ser alguém cursando? Aí a gente adequa, tá? Mas eu não consigo entrar tanto porque isso faz parte do meu curso de recrutamento e seleção. Então vamos voltar aqui para a divulgação da vaga? Múltiplas fontes. Então não existe não achei candidato. Seu trabalho é esse. Tá? Então, divulgue em múltiplas fontes. É por isso que é importante você ter convivência com outras consultoras. Para você colocar lá, gente, eu tô com essa vaga aqui, com essa dificuldade, me conta, me ajuda, tal. Você não pode ficar assim, ó. Você tem que ficar assim. Você tem que conhecer outras consultoras, trocar com outras consultoras. Você já teve vaga de motorista aí, tive. Como é que você fez? O que você fez? Quais outros lugares que você conseguiu pesquisar? Tá? Aí, depois disso, a gente entra no processo estratégico, que é a triagem. Tem gente que acha que o processo estratégico começa na seleção apenas, na hora das entrevistas. O processo estratégico de recrutamento e seleção, ele começa na triagem. Uma boa triagem faz com que você elimine seu retrabalho. Por quê? Porque na triagem você tem que ter 3 montinhos de currículo. O montinho do sim, aquelas pessoas que atendem 100%, de 70% a 100%, tá? Vaga, muitas vezes, o 100% de match ali a gente não consegue. É de 70% a 100% de match.
Então, as pessoas de 70 a 100 tá no montinho do sim. As pessoas ali de menos de 70 até 50%, elas vão para o montinho do talvez. E as pessoas com menos de 50% da aderência vão para o montinho do não. Essas aqui eu não vou olhar. O montinho do talvez é se houver a flexibilidade da vaga, entendeu? São aquelas pessoas que, nossa, olha, a experiência atende, mas ela não tem a faculdade que o cliente quer, ela não tem a pós-graduação, ela não mora perto, por exemplo. Então, você deixa esse montinho do talvez, porque pode ser que o cliente flexibilize. Pode ser que você não esteja encontrando mais candidatos. Então, você não precisa fazer a triagem toda de novo. Você deixa essa galerinha salva numa pastinha. Fechou a vaga? Apaga essa pasta, por conta da LGPD. Você não pode ficar, né, com esses currículos lá. Mas na hora da triagem, então, invista um tempo na triagem. O processo estratégico de recrutamento e seleção, ele começa numa boa triagem. Nesses 3 montinhos, do sim, do não e do talvez. Tá? Montinho do sim é aquele primeiro que eu vou entrevistar, seguindo a metodologia de seleção por competências. Porque eu já fiz o questionário, agora o que eu vou fazer? Montinho do sim, vou entrevistar todo mundo do montinho do sim, tá? Áurea, não veio praticamente ninguém do montinho do sim, eu tenho que reportar meu cliente. Um outro erro que vocês cometem é, vocês falam com o cliente quando vocês pegam a vaga e depois vocês falam com o cliente só depois que vocês têm o candidato finalista. Não, gente, existe um conceito que chama nutrição de cliente. Tem nutrição de cliente e tem nutrição de candidato. O que é nutrição de cliente? É você falar com o cliente toda semana. Eu marco com os meus clientes, ó, toda quarta-feira eu te dou reporte. Então, quarta-feira, né, o cliente, quarta-feira passada, abriu uma vaga comigo. Esta quarta-feira, hoje, eu já falo, oi, cliente, tudo bem? Recebi 10 currículos, tá? Vou entrevistá-los na sexta-feira. Gente, quando você nutre o cliente, ele não te enche o saco. Se o cliente está toda hora te perguntando, e aí, Gabi? E aí, fulano? E aí? E minha vaga? E meu candidato? É você que está errando. É você que está errando. Inclusive, você pode colocar no contrato. Uma vez por semana, o cliente vai ser reportado. Eu não pego vagas quando o cliente diz assim, eu quero vaga de hoje para amanhã. Quando o cliente pede isso, eu tenho que cobrar a taxa de urgência. Eu não pego, tá? Então, na minha consultoria, o cliente entende que são 20 dias úteis para um bom processo seletivo. Eu explico isso para ele. Eu explico. Ou se ele fala, não, mas eu quero com muita urgência. Cara, é lógico que eu vou cobrar 100% da vaga, 80% da vaga. Por quê? Porque quando a vaga é urgente, você não dorme, você faz a vaga no sábado, no domingo, sexta-noite, é ou não é? E aí, gente, nada vale o seu lar, nada vale a sua família. Se você tiver família como valor, obviamente. Então, pegou uma vaga com urgência, tem que falar com o maridão. Marido, ó, essa vaga aqui, eu vou ficar trabalhando sábado, domingo, feriado e tal, mas ó, eu cobrei taxa de urgência do cliente. Aí seu marido vai entender e falar assim, ela não tá sendo trouxa. Agora, você cobra R$200 pra perder seu final de semana, fala sério, né? Então, você tem que entender todas essas questões. E aí agora a gente termina o processo de triagem, ou seja, eu estou com candidatos triados, eu vou para a parte da entrevista por competência, que é a gente seguir a metodologia. Como é essa metodologia? Perguntas do passado. Não existe se. Aí se você vier trabalhar com a gente, como você faria? Toda vez que eu faço pergunta com essa posição das mãos, ó, para frente. Então sempre pensa, porque você montou o questionário, né? Então, você não pode ter feito perguntas para frente, tem que ser perguntas para trás, porque o conceito de seleção por competência é o mesmo conceito de andar de bicicleta. Eu andei no passado, eu sei andar no futuro. Eu sei andar hoje. Eu não vou andar com a mesma destreza, mas eu sei andar de bicicleta, eu sei o que é bicicleta, eu sei o que eu preciso fazer para andar de bicicleta. Esse é o conceito da seleção por competência, perguntas no passado. E é importante que você tenha graduação das competências. Então, para esta posição, eu peguei as competências lá da empresa. Uma das competências organizacionais é liderança. Para um gerente, a competência ela tem que ter uma força 5, por exemplo, de 0 a 5, colocando a força. Tipo brincar de Uno. Fica mais fácil, né? Para um líder, para um gerente, a nota da competência, o grau da competência, a força da competência é 5. Mas para um estagiário, muitas vezes, o grau da competência é 1. O que é um estagiário que lidera 1? Aí você tem que colocar qual é essa graduação. É essencial que você tenha graduação. Por quê? Porque você vai comparar laranja com laranja. Aí eu consigo dizer, a Karina, ela de 100 pontos de todas as competências, a Karina tem 80, a Gabi tem 90. Quem eu mando para o cliente? Obviamente que a Gabi, não a Karina. Entende? Então, é isso que muitas vezes vocês erram, porque vocês falam assim, porque aí o candidato que fala bem, que é simpático, que sorri, vocês aprovam ele.
que contam uma história bacana de carreira, vocês aprovam ele, mas vocês não colocam a graduação de competência. É por isso que muitas vezes o candidato bate lá no cliente e o cliente fala, não gostei desse candidato. Você fala, nossa, mas ele era ótimo. Tá, ele era ótimo, ele era uma pessoa legal para você tomar uma num bar. Mas não para atender as demandas daquela empresa. Então, quando você tem um processo profissionalizado, gente, entrevista não é só você sentar e ficar perguntando, o que você faz no final de semana, o que você faz, qual que é o último livro que você leu, essas coisas que não agregam em nada. É um processo, é a porta de entrada de uma empresa, é uma responsabilidade, gente, de colocar a pessoa certa no lugar certo. Essa pessoa que o dono da empresa te entregou na mão essa vaga, é essa pessoa que vai gerar resultado para ele. É essa pessoa que vai fazer com que ele não quebre. Olha a responsabilidade, é por isso que você não pode cobrar pouco. É por isso que recrutamento de seleção é um processo premium. É por isso que não pode cobrar R$200. Vocês têm que parar de ficar contratando para a pastelaria do Zé, para o bar do Bigode. Vocês têm que ir atrás de empresas que precisam realmente da pessoa certa no lugar certo. A pessoa certa, ela atende a visão do empresário. Eu pergunto para ele, qual que é a sua visão para esse ano? Ele falou, que visão? Não, eu fui no oftalmologista mês passado. Eu falo, não, a visão da sua empresa, para onde você quer ir, para onde que você quer. Às vezes ele quer contratar uma empresa, uma pessoa júnior. Quando eu explico para ele o que é missão, visão e valores, ele fala, nossa, Áurea, você abriu minha mente. Eu não é um estagiário mais que eu preciso, não. Eu preciso de um analista sênior. Às vezes eu ia receber a comissão de R$1.000, eu vou receber uma comissão de 3.000, simplesmente porque eu mostrei para ele o que era melhor para a empresa dele. Gente, não é pastelaria. Você tem que entender a vaga, você tem que entender a posição, você tem que entender qual que é o grande objetivo dessa posição dentro da empresa. Reposição por quê? Se reporta a quem? Faz o quê? Entrega o quê? E é a partir disso que você pode depois falar, olha, eu implanto RH para você. Eu percebi que, tem essa, quando você entregar a vaga, falar, olha, tem essa oportunidade. Tá fazendo sentido? Só com o dedo no coração aí para eu saber se tá fazendo sentido para vocês, que eu tô trazendo informações estratégicas que eu sei que você nunca viu por aí. Gente, eu tô trazendo gratuito que vários cursos pagos não te trazem, é ou não é? Me conta se não é real. E aí você tem a graduação das competências e aí você monta, né, as perguntas. Você já tinha feito o questionário, agora você vai colocar a graduação e você vai entrevistar as pessoas. Então eu vou entrevistar, por exemplo, a Kathleen e aí ela vai me dizer, ela vai narrar para mim, baseado no CAR ou no STAR. O que é o CAR? Contexto, ação e resultado. Então eu vou ter que ouvir o contexto que ela me trouxe, a ação que ela tomou e o resultado que ela teve. E aí, baseado nisso, às vezes, é o resultado que me diz a graduação da competência. É o resultado que me diz de 0 a 5 se essa pessoa está adequada ao perfil. Vamos dizer que na liderança, a Elaine, quando ela me contou o resultado da liderança dela, foi um resultado nhonho. Foi um resultado... Ou seja, ela tem nota 1, mas a empresa precisa de alguém que tenha liderança nota 4. Eu não posso aprovar a Elaine, por mais legal que a Elaine seja, por mais que a Elaine seja na entrevista, ela não atendeu a competência que era nota 4. É uma competência forte, é uma competência importante para a organização. Aí o que acontece? Você aprova a Elaine vai lá e em 30 dias o cliente fala... Sabe o que é, consultor? Eu preciso repor, porque a Elaine não tá dando conta, não. Por quê? Porque você já sabia que a competência dela, a liderança, era fraca, e lá na empresa ele precisava muito de alguém para liderar. E é por isso que muitos de vocês não estão tendo sucesso num processo que pode enriquecer você. Porque eu já tenho alunas, inclusive, faturando R$40.000 como... tendo outras consultoras para trabalhar abaixo delas. Eu tenho várias alunas que estão faturando mais de 5 dígitos, gente, real oficial. Real oficial. Tem muitas alunas faturando mais do que R$10.000, principalmente minhas alunas todas que fazem parte do meu Mastermind. Tem 13 alunas lá. Por quê? Porque elas seguem este conceito. Elas entendem, elas buscam o cliente correto. E elas usam essa estrutura, tá? Então é muito importante você reveja como é que você está fazendo esse processo. Depois, fiz a entrevista por competências, selecionei os melhores candidatos. Agora eu vou aplicar os testes. E, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Teste só tem se você sentir que você precisa. Eu tenho um case de sucesso que eu vou falar para vocês. Quem é aluna minha sabe, de um cliente meu, Wagner Bego. Se você quiser, jogue depois lá no LinkedIn, Wagner Bego, com um V e 2 Bs no Bego, que era um gerente da área de packaging, da área ali de pesquisa e desenvolvimento na Pepsi, que eu tive a oportunidade, ele tinha 6 vagas, eu falei, vou te mandar um candidato por vaga. Ele, nossa, isso nunca aconteceu, Áurea. Todo mundo manda 3 candidatos por vaga. Eu falei, homem de Deus...
Eu já fiz mais de 10 mil processos seletivos, eu sei que você tá num vulco, tá correndo pra caramba, eu vou te mandar as pessoas certas. Gente, de verdade, eu mandei 6 candidatos, ele fechou uma vaga com cada um dos candidatos que eu mandei. Escutativa, tempo de cadeira. Você fica boa selecionadora depois de muitas vagas, depois de selecionar muito. Mas não é assim, 5 minutos a pessoa abriu a boca. Não, por isso são as mesmas perguntas. Tem candidato que precisa de 15 minutos para o corpo voltar, para a alma voltar para o corpo, porque ele está muito nervoso, gente. O momento de entrevista é muito nervosismo. Então a gente tem que entrevistar a pessoa, a gente tem que fazer as mesmas perguntas para todos. Não é assim, eu faço 5 perguntas para Liane, mas eu já percebi que ela não respondeu. Não, às vezes na 6ª pergunta ela vai deslanchar. Aí eu volto para aquelas outras. Eu falo, Liane, aquele exemplo que você me deu de liderança, eu senti que faltou alguma coisa. Vamos voltar? Procura um outro exemplo aí no seu repertório. Gente, é a nossa obrigação fechar as vagas. Às vezes tem entrevistadora, tem selecionadora que aprendeu assim, nos 5 primeiros minutos eu já sei que a pessoa serve ou não. Isso é preconceito. Você não gostaria que fizesse isso com seu filho, com seu esposo, com a sua melhor amiga. Você queria que dessem oportunidade para ela mostrar o talento dela. E muitas vezes o introspectivo ele não consegue mostrar o talento logo de cara. Eu sou uma pessoa extremamente introspectiva, tá? Gosto do som do silêncio, mas eu aprendi, eu desenvolvi as minhas competências. Por quê? Porque eu falei, eu quero trabalhar com gente, eu preciso desenvolver, eu preciso ser simpática, eu preciso falar bom dia para todo mundo, porque a minha tendência natural não é falar bom dia para todo mundo. Minha tendência natural, quando eu chego num evento, eu chego, sento no fundo ou eu sento na primeira fileira, mas eu não interajo com as pessoas. Então, por exemplo, eu vou num evento agora no começo do mês, e a primeira coisa que eu fiz é mandar já um direct aqui no Instagram com uma pessoa que eu sei que vai estar no evento. Eu falei, fulana, sei que você vai estar no evento do Giovanni, queria te encontrar lá, porque eu me forço a fazer isso. Eu me treinei para ir bem em entrevistas, por isso que praticamente quase todas as vagas que eu fui aprovada. Por quê? Porque eu me treinei para isso. Agora, tem pessoas que não se treinaram. Então, quando você tem essa postura de em 5 minutos eu sei se a pessoa é boa ou não, e o introspectivo, gente? E a pessoa que tá muito nervosa? E a pessoa que já recebeu 5, 6, 8 nãos e tá assim, meu Deus do céu, eu tenho que ir perfeita. A régua dela tá aqui em cima e isso atrapalha, deixa ela nervosa. Então, é nosso papel. Não percam bons candidatos por conta desse preconceito. Porque a gente fala, porque é preconceito no mundo. E às vezes você tá sendo preconceituosa. Às vezes você não está dando chance para o seu candidato te entregar o melhor dele. Então isso às vezes demora tempo. Tem candidato que em 10 minutos, tem candidato que em 5 minutos, tem candidato que já chega e já domina na entrevista. Tem candidato quando ele começa a contar o CAR dele, da competência, fala, é ele, mas você precisa fazer todas as perguntas. Tanto para aquele candidato que se mostra o melhor de todos, quanto para aquele candidato que ainda não conseguiu se mostrar. Tá? E em que momento que eu aplico testes? Na maioria das vezes, gente, eu já nem aplico. A gente coloca, né, com os meus clientes, eu já tenho esse passo a passo. Mas, às vezes, eu nem aplico. E existem testes comportamentais e testes técnicos. Existem alguns testes comportamentais que são exclusivos para psicólogas, que são, né, obrigatórios ali ter CRP em dia e tudo mais. Não são desses que eu estou falando. Eu estou falando dos inventários de comportamento que qualquer profissional pode aplicar, como um Eneagrama, como um DISC da vida, como 16 personalidades. Mas é para você enaltecer e também checar alguma coisa que ficou um pouco obscura. Mas se você faz uma excelente entrevista por competência, se você segue realmente, minimamente tudo isso que eu te falei, você já vai ter excelentes candidatos. E por que eu tô te falando isso? Porque tem consultora que fica naquela loucura de que não, eu tenho que fazer uma formação em DISC. E às vezes você se endivida, porque você ser uma analista DISC custa 3 mil, 4 mil, 5 mil. Quem aí já fez? Eu sei que na Febracis acho que tá 6 mil, 7 mil. Você tem que comprar mais 3 mil, 2 mil de créditos. Então você já começa devendo. Não. Se você fizer uma excelente entrevista por competência, você não precisa de inventários de comportamento. Vou falar de novo. Se você seguir esta metodologia que é comprovada, que se chama seleção por competência, baseado no CAR, contexto, ação e resultado, você não precisa obrigatoriamente ser analista comportamental ou qualquer outra coisa. Primeiro, como consultora, primeiro você fatura, depois você investe, ok? Quem aí colocou que já fez, né, formação, quanto que você pagou? Abre aí pra mim.
que a gente está num ambiente, né, onde a gente pode compartilhar essas informações estratégicas. Eu, há uns 3 anos, fiz na Febracis, refiz a minha formação em coaching, fiz o analista comportamental e ali na época, só naquela besteirinha, a gente deu R$6.000. Por quê? 3 mil de crédito, mais 3 mil é o que eu comprei na Black Friday. Então, eu não te recomendo. Porque, olha só, a Elaine colocando R$3.000. Cara, como é que você investe 3 mil se você ainda não faturou isso como consultora? Então, primeiro, fature como consultora. Coloca uma régua para você. Quando eu bater 10 mil, aí eu faço um curso. Tá? Não faça isso com você. Pare de ficar brigando com seu marido que diz que você só gasta. Porque é isso mesmo, tu só gasta. Cadê o retorno? Então, primeiro tenha o retorno utilizando a metodologia de seleção por competência. Depois, para refino. Só que sabe o que vocês fazem? Vocês cobram valores baixos. E aí, depois de ter o DISC, vocês continuam com o mesmo valor. Todo curso que você faz, você aumenta o seu preço. Toda pós-graduação que você faz, você aumenta. E eu vou falar uma coisa para vocês. Consultora não precisa ter pós. Pós-graduação é algo da carreira CLT. Você quer ser CLT, você tem que fazer pós, inglês, um bocado de coisa. Como consultora, o cliente não te pergunta se você tem pós. Não faz diferença você ter pós como consultora. O que você precisa como consultora? Ter muitos processos seletivos. Então, ao invés de você gastar com pós, você tem que comprar um curso de vendas, de prospecção e vendas para ter muito cliente. É isso que vocês precisam entender, Áurea. A carreira CLT é diferente da carreira de consultora. Eu te ensino a ser consultora. E para consultoria, você não precisa ter pós-graduação, tá? E tem os testes técnicos, que são os testes do cliente, que é o cliente que corrige, tá? Então, eu tenho um cliente que é da área contábil, ele colocou um teste contábil. Eu posso até aplicar esse teste para o cliente, mas para o candidato, mas quem corrige é o cliente, ele que precisa saber. Então, toda vez que um cliente meu fala, eu quero um teste técnico, que é uma régua para mim, eu falo, coloque de múltiplas alternativas, que a gente pode até corrigir para te dar a nota. Mas se for um teste de aptidão, um teste, né? E teste, gente, que são algumas horinhas que a pessoa está junto com o requisitante da vaga. Não existe teste de uma semana. Deixa o cara aqui para eu testar ele uma semana. Isso é contra a lei, tá? Eu não pego vagas assim. Tem muita gente que contrata telemarketing e fala, ele vai trabalhar aqui comigo 1 mês, vai trabalhar aqui 2 semanas comigo para eu ver se ele é bom. Eu nem pego essa vaga, porque é contra a lei. Se essa pessoa se acidenta, se acontece qualquer problema, ela não está registrada, ela não é colaboradora, quando vão fazer toda a análise, chega em você como consultora, você é coparticipante desse crime. Crime é tudo que está fora da lei. Então, cuidado com essas empresas que contratam vendedor e deixa a pessoa lá algum tempo. Vaga de... Como é que chama, gente? Corretor de imóveis. Essas vagas aí que, não deixa ele aqui uma semana. Cuidado com essas vagas. Vendedor de seguro... operador de telemarketing, cuidado, porque se acontece qualquer coisa com essa pessoa, porque é proibido por lei, não existe teste, tá? É explícito na lei, não existe teste, tá? E o que a gente faz depois, né, do CAR, de teste, se for necessário, a gente tem os finalistas, a gente encaminha esses finalistas para o cliente, apenas aqueles que estão próximos ao perfil. Ok? Então, por isso que a gente tem ali a graduação da competência. Aí, quando a gente manda, a gente tem que escrever um laudo ou um parecer de entrevista. O que eu faço hoje para facilitar a vida do meu cliente? Lá na reunião diagnóstica, eu já falo para ele, eu não vou te mandar o laudo escrito. Posso te mandar áudio? Eles amam. Então, eu mando um áudio. Oi, tudo bem, cliente? Vou te falar da candidata Rose. A Rose, tudo que eu iria escrever, gastar tempo digitando, eu mando por um áudio para ele. Então, eu escrevo lá, candidata Rose, ponho a mãozinha aqui para baixo, ponho o currículo da Rose, faço o áudio sobre a Rose. Facilita para mim, porque eu não gasto tempo digitando, facilita para o cliente, porque ele ouve as informações sobre a Rose. Áurea, eu sou old school, eu quero escrever, quero mandar um laudo escrito. Tá tudo lindo, tudo certo, você manda no seu processo. Eu estou só compartilhando o que eu faço. Tá? Então, você informa os candidatos, manda para o cliente entrevistar. E aí, né, você tem que mandar essas informações antes. Uma coisa que vocês erram vocês pegam o currículo lá da Cato, todo regaçado daquela diagramação, vocês mandam aquele currículo para o cliente. Não, gente. O cliente, ele é a razão do nosso negócio. Você tem que ter um modelo seu. Pega um modelo bonitinho de currículo
E aí todos os candidatos você manda com aquele mesmo modelo de currículo. Porque se você pega um currículo na Cato, tem lá pretensão salarial de um é 10, do outro é 7, do outro 8. Então fica muito ruim para o cliente. Aí claro que o cliente vai olhar e falar, eu quero a pessoa de 8 então. Então você tem que ter padrão. Eu falo para vocês, a ordem precede o sucesso. O que é a ordem? A ordem é você estar em ordem, você estar arrumada. É você se preparar para a entrevista com o candidato, é você se preparar para entrar numa reunião com o seu cliente e também são seus materiais. O parecer, o currículo do candidato é seu material, você está mandando para ele. Então arruma aquilo, arruma as informações. Aí tem consultora que fala assim, eu não vou colocar o telefone do candidato lá, porque vai que o cliente fala com ele diretamente. Para com esse pensamento de escassez, para de ficar lembrando das vezes que você já foi enganada por outras pessoas. Trata isso em terapia. Por quê? Porque o cliente, gente, ele pode pedir o telefone para o candidato. Você não está ali na entrevista, ele pode falar, ô Bárbara, me passa o seu telefone. Ele pode contratar a Bárbara diretamente? Pode. Só que se você, desde o começo, você já explicou, você explica para o candidato, toda a resposta vai ser por mim, você tem que colocar isso no contrato com o seu cliente. Olha, te dar a resposta, positiva ou negativa, sou eu, consultora, eu falo com você. Entende? Eu fecho o processo depois com os meus candidatos, eu pergunto, e aí, como é que foi? Gostou da entrevista com o cliente? Gostou da entrevista comigo? Eu falo para todos os meus candidatos, quando você sair da entrevista com o cliente, manda um áudio para mim. Depois, gente, eu excluo e bloqueio todas as pessoas do meu WhatsApp. Mas eu tenho que acompanhar do começo ao fim. Aí você minimiza todos esses problemas que podem acontecer na seleção. A gente nunca sabe, né, se a pessoa que a gente está trabalhando é ética. Você não conhece, ele é seu cliente, ele entrou na sua base agora, você não conhece. E você tem que dar retorno para os não aprovados. Feedback é pago, retorno é gratuito. Feedback é eu sentar na frente da Elaine Alencar, dizer para ela tudo que ela errou, como que ela pode melhorar numa próxima entrevista. Isso é pago. Isso é um serviço dentro da consultoria de carreira. Agora, Elaine, quero te agradecer de ter participado do processo seletivo. Eu mando um áudio para a pessoa. Eu falo, olha, o dono da vaga optou por outro candidato. Aí eu pergunto, Elaine, eu posso ficar... Eu gostei muito do seu perfil. Se eu tiver um outro cliente, eu quero poder apresentar seu portfólio para ele. Eu posso ficar com seu portfólio comigo por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela vai dizer, Áurea, pode. Eu mando um Google Forms para ela, onde ela vai escrever o nome dela, e-mail dela, as informações e clicar lá, autorizo a consultoria tal, o nome da consultoria a ficar com meus dados por 6 meses, por 1 ano. Aí ela te manda e fica lá no seu Google Forms. Então vocês precisam ter processos. Vocês precisam ter informações. E outra coisa, gente, quem é psicóloga tem que deixar de lado o psicologuês. A gente tem que, quando eu falo de um candidato, é baseado naquilo que o cliente me falou. Então, você falou que a pessoa pode trabalhar na sexta-feira, essa pessoa tem disponibilidade, essa pessoa isso, essa pessoa aquilo, ou ela já tem tantos anos de experiência na cadeira tal, ou ela já, tem que ter experiência com no mínimo ter liderado 10 pessoas, ela já liderou 20 pessoas, eu chequei a estrutura, eu já entrei em contato com os líderes anteriores dela, chequei as competências. É diferente, por isso que eu faço em áudio pro meu cliente. Meus clientes amam, eles gostam pra caramba disso. Faz toda a diferença, tá? E aí você tem que cuidar da Lei Geral de Proteção de Dados. Não fique com esses currículos, não fique uma consultora pedindo o currículo do outro. Porque às vezes eu peguei o currículo da Gabi com a Nath. Aí eu falo, oi Gabi, tudo bem? A Nath passou o currículo. Uai, mas eu não falei pra Nath entregar. Eu não autorizei a Nath mandar meu currículo pra você. Isso é raro de acontecer, mas com a lei geral, novamente, falo para vocês, existem muitas leis dentro do processo seletivo que a consultora tem que saber. É a Lei Geral de Proteção de Dados, é a lei do que pode ou não pode ser divulgado num processo, num anúncio de vaga, é a lei de que não pode testar a pessoa sem registro em carteira. Tudo isso você tem que saber. Você tem que explicar isso para o cliente, mostrar que a sua diferença em relação à agência de emprego é isso, você cuida de tudo isso. E informações importantes para você, que eu sei que muitas de vocês talvez tenham essa dúvida e agora eu quero que você escreva as dúvidas aqui que você tem para eu sanar. Uma dúvida é, Áurea, já me falaram que eu tenho que dar reposição de vaga. O que é reposição? Fechei a vaga, se o cliente sai de forma voluntária ou involuntária, eu tenho que repor. Não é obrigatório. Você tem que entender se faz sentido. Vou te dar um exemplo. Uma empresa que o turnover é alto, praticamente a vaga é meio que enxuga gelo,
Você não pode dar reposição para uma vaga dessa. Reposição, ela é uma ação estratégica. Reposição é uma ação para assim, se o cliente está em dúvida se ele fecha ou não com você, você fala, eu te dou uma reposição de 30 dias, 60 dias, 90 dias. Eu sei que tem gente aí no mercado que diz, não, uma consultora tem que dar reposição de 90 dias. Você não é todo mundo. E você é estratégica, você é empresária. Não faz sentido você dar reposição para um cliente que tem alto turnover. Para um cliente que acabou de entrar na sua base, você não conhece esse cliente. Então é essencial que você entenda em relação à questão de reposição. Nichos de alto turnover não se dá reposição, mas você pode cobrar essa reposição. Você pode colocar no contrato, olha, se eu tiver que repor, eu não vou te cobrar 100% da vaga, 80% da vaga, eu vou te cobrar 20% na reposição, porque eu vou recomeçar um processo seletivo. Aí lembra daquele montinho do talvez? Pois é, você vai pegar aqueles candidatos de lá e apresentar. Claro, você pode até reabrir a vaga. Né? E eu te recomendo, se você utiliza qualquer software de vaga, assim que fechar a vaga, não feche imediatamente. Fique com a vaga ainda aberta uns 30 dias lá, se for Cato, vagas.com, se for Indeed, se for Quick, alguma coisa do gênero. Você deixa aberta a vaga, por quê? Porque pode ser que se você colocou reposição, se você não colocou, você fecha. Mas tem clientes meus que não tem reposição. Tem clientes meus que tem 30 dias de reposição. Tem clientes meus que tem 90 dias de reposição. Só que para você dar isso, que é um bônus, você tem que acompanhar os dois lados. Você tem que acompanhar o candidato. A Bárbara já fez isso várias vezes para mim, né, Bárbara? A cada 15 dias eu falo com o cliente, Bárbara fala com o candidato. Então eu falo com o cliente. Eu falo, cliente, ó, você contratou a Carol. Como é que tá a Carol? Anoto ali, eu jogo no meu Google Agenda. A cada 15 dias eu mando um WhatsApp. Oi, tudo bem? Como é que tá a Carol aí? Tá gostando? Ela tá te entregando? Você tá acompanhando? E aí a minha consultora que trabalha comigo conversa com a candidata, fala, Carol, como é que tá aí? Tá tudo bem? Tá aprendendo as coisas? Tá difícil o dia a dia? Como é que tá? Se a candidata fala, poxa, o pessoal tá me colocando apelido, o pessoal tá não sei o quê, eu já falo isso pro cliente. Falo, cliente, ó, a Carol não tá sendo bem tratada aí não. Já dá um bisóio nisso aí. Se o cliente começa a dizer, não tô gostando muito da Carol, tá gostando do quê? A gente já monta um plano de ação para não ter a saída voluntária ou involuntária. Então, quando você faz isso, olha como você é estratégica. Esse cliente ele não te larga nunca mais de processo seletivo. Ele quer fazer sua vaga com você, independente do seu preço. Porque você está com ele do começo ao final. E você acompanha. E quando eu faço acompanhamento, eu até pergunto, vem cá, tem gente aí que vai se afastar? Você tem grávida, você tem gestante aí pra gente fazer vaga? Você tem alguma vaga aberta? Você vai mandar alguém embora? Eu já pergunto, eu já cavo novas vagas. Gente, quando a gente fecha um processo seletivo, a gente tem que entender se tem outras coisas pra gente fazer. É por isso que recrutamento e seleção é a porta de entrada. E realmente, tanto o cliente gosta do nosso acompanhamento, quanto o próprio candidato. Porque ele sente assim, fala, caramba. Aí, a empresa do esposo da pessoa tá precisando de uma recrutadora. Quem que ela vai te indicar? É aí que entra a questão de você ser reconhecida pelo seu trabalho. A gente é reconhecido quando a gente faz algo diferente do que todo mundo faz. Isso é reconhecimento. Se a gente faz tudo igual a todo mundo, não existe reconhecimento. É por isso que existe diferenciação das marcas. Eu estou te mostrando a questão da diferenciação como consultora, tá? Deixa eu ver o que eu já falei aqui para vocês. Quero saber se vocês têm alguma dúvida. Vou olhar aqui as dúvidas de vocês. Então, o que eu pergunto para esse meu cliente para cavar novas oportunidades? Alguém vai sair, você vai mandar alguém embora, tem alguma gestante que você precisa substituir, vai ter sazonalidade. Por exemplo, o que é sazonalidade? Uma indústria alimentícia, vai ter na Páscoa sazonalidade. É um bar, tem o campeonato de futebol, tem sazonalidade num bar, precisa contratar mais garçom num bar quando tem coisa de futebol, por isso vocês precisam ter um nicho. É por isso que vocês têm que pensar como empresário. Eu vejo vocês deixando muito dinheiro na mesa. Porque essas coisas básicas, ninguém ensina vocês. Vocês ficam só diabo de quero disque, diabo de quero fazer post, quero fazer carrossel, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E vocês não aprendem a ser empresárias. E é isso que eu trouxe para você nessa RH Class número 22. Então eu quero saber se você tem alguma dúvida, deixa eu passar aqui. Que legal, ó, a Carol falou, vou incluir esse acompanhamento no meu trabalho. Faz muita diferença. Trabalhem com diferenciação. Inclusive, eu terminando o livro ali, que é falando sobre diferenciação. E eu vou trazer muito conteúdo de diferenciação para vocês. Porque quando você tem diferenciação, você não entra mais na briga do preço.
tá? Não entra mais na briga do preço. Áurea, eu já vi consultorias que cobram o valor da seleção do candidato. Qual a sua opinião sobre isso? Pra mim, isso é roubo. Tô brincando, tá? Quero só chamar a sua atenção. Vamos lá. Quem precisa da vaga é quem tem que pagar. E quem precisa da vaga é o empresário. É o empresário que paga o processo seletivo. Esse processo que você está trazendo aqui, Alexandra, não sei se é Alexandra ou Alexandra, se chama Job Hunter, onde o candidato paga para mim e eu não ensino minhas alunas a serem Job Hunter por uma questão de posicionamento e por uma questão de valores pessoais. Então, eu, Áurea, não ensino o serviço de Job Hunter. Eu sei que tem outros profissionais que ensinam, aí quem quer trabalhar como Job Hunter, procure a profissional que ensina. O que é Job Hunter? O candidato me paga para eu procurar emprego para ele. Mas, Áurea, por que é seu posicionamento estratégico questão de valores pessoais seus? Porque um dos meus valores é o trabalho de quem está desempregado é procurar trabalho. E eu ensino ele a procurar trabalho. Então, dentro da consultoria de carreira, você ensina a pessoa a procurar trabalho, você ensina ela a arrumar o LinkedIn, você ensina ela a arrumar o currículo. Ela é autônoma. Um dos meus valores é autonomia. Eu ensino a pessoa a fazer. Eu não quero aluna dependente de mim. Eu não quero aluna que não faça sozinha. Autonomia. Adultos têm que ser autônomos. Adultos têm que saber amarrar o tênis. Criança que não sabe amarrar. E este modelo de Job Hunter é tratar o candidato meio como criança. Gente, ó, é o meu posicionamento, tá? É a minha bandeira. E eu gosto de trabalhar com adultos, eu gosto de trazer autonomia para que a própria pessoa faça, para que ela não fique presa a mim. Eu brinco com os meus clientes de consultoria, eu falo, vou te dar alta, terminamos a consultoria. Ele, poxa, a gente pode renovar a consultoria? Por quê? Porque eu trabalho muito com essa questão de vou te dar alta. Quando eu trabalhava com consultora de carreira, eu falava pro meu cliente, te dei alta, você já sabe fazer seu LinkedIn, você já sabe procurar vaga, vai pro mundo. Vai pro mundo. O meu modelo de educação é muito esse, é fazer a pessoa voar. É mostrar para ela que ela tem a asa, mostrar como que ela usa a asa e dizer para ela, você pode voar. Voa pela primeira vez que eu tô olhando. Voou, beijo, tchau, agora é com você. Então, o serviço de Job Hunter, para mim, eu não indico, tá? E esse Job Hunter é o candidato que te paga. Então, posicionamento meu. E para consultora, ela não enriquece com Job Hunter. Você trabalha muito e a pessoa te paga pouco. Agora, quando você trabalha para o empresário, ele tem dinheiro para te pagar muito. Então, entra novamente no outro valor, porque para mim, eu quero algo, eu trabalho hoje com algo que me enriquece o bolso, que me enriquece o coração, tá? E ó, Natália Soares aí, a rainha do LinkedIn, que tá no meu Mastermind, falou, também prefiro assim. É posicionamento. Eu não sou contra quem é Job Hunter, tá? Mas é que para mim, é por isso que eu não ensino isso. Porque eu só ensino aquilo que faz parte dos meus valores e que é aquilo que eu já fiz e é aquilo que eu já faço, tá? Então eu não ensino. Outra coisa, né? Vocês estão falando aí sobre MEI, é essencial. Acabei de descobrir que eu não abri um MEI, abri uma instituição de caridade. Pois é. Aí é posicionamento, tá, Paula? É posicionamento. E é por isso que esteja aqui toda quarta-feira ao meio-dia para você aprender na RH Class. Uma outra coisa que eu quero pedir para vocês é, quem saiu dos grupos VIP, clica no link da minha bio, entra no grupo VIP, porque é lá que eu vou entregar este material de hoje, tá? Eu tô olhando aqui, por isso que eu fiquei olhando pro computador, porque é uma apresentação em PowerPoint que eu criei para vocês, para a Masterclass de hoje e conforme, né, vocês bateram a meta de hoje, eu vou mandar lá. Essa live fica assim salva exclusivamente para as minhas alunas da comunidade. A Rose, sobre o dicionário de competência, tem no baú do conhecimento? Eu entrei há pouco tempo na comunidade. Não, Rose, o dicionário de competência está dentro do módulo Seja Headhunter, tá? Os materiais estão sempre dentro dos módulos do tema, tá bom? O que mais que vocês têm dúvida? Se você ainda não me segue, quero te convidar para me seguir e quero fazer um convite mega especial. Anota aí, anota. Dias 10, 11, 12, 13 de abril, eu quero você comigo para eu te ensinar a prospectar e vender. Se hoje eu te ensinei a fazer o processo de recrutamento e seleção de uma forma mais estratégica, e olha, quem é aluna minha aqui pode atestar. Eu trouxe, gente, só 10% do que eu ensino em relação à parte técnica de recrutamento e seleção. Tem muito mais coisa, mas acredito que esses insights que eu trouxe hoje para você já deu para você acender uma luzinha de, olha, eu preciso mudar isso, eu preciso melhorar isso, né? Já trouxe alguns insights para você. E nos dias 10, 11, 12 e 13 de abril, eu quero te convidar para estar comigo num evento gratuito que se chama Viver de Consultoria de RH.
Só que esse viver de consultoria de RH, meu amor, é 3.0, é turbo o negócio. Então esteja comigo nesses dias em abril, às 21 horas, onde eu vou trazer para você o melhor curso gratuito de prospecção e venda exclusivo para consultores e consultoras de RH. Mulher, estamos em março. Se você ainda não enriqueceu agora, prepare as pás para o mês de abril. Quem é aluna minha sabe, né? Eu falo que consultoria de RH a gente tem dinheiro para pegar com a pá. Então preparem as pás, que vocês vão aprender comigo a fazer prospecção e venda. Eu vou trazer, inclusive, um exercício que tem relação direta como prospectar clientes para recrutamento e seleção. Então, se você esteve aqui ao vivo comigo, assistiu essa aula, você já saiu na frente, ó, Elaine, quero ser sua aluna, seguir sua dica no resultado. O que eu digo para vocês, queridas? O que eu digo? Meu conteúdo gratuito é ouro, o diamante tá no pago. E eu quero entregar para você o ouro nos dias 10, 11, 12 e 13. Então, ó, e é uma data, são datas que eu quero também, sabe o que você faça? Que você convide seu marido, sua esposa, eu quero que você convide mais uma pessoa para assistir com você. Principalmente pessoas que talvez não estejam entendendo muito a sua jornada como empreendedora. Para que essa pessoa entenda, né, o que faz uma consultora de RH e como que você pode prospectar, conquistar seus clientes. Quero saber de você, quero que você escreva aqui para mim. Se você estiver assistindo agora, escreve aqui para mim nos comentários. Se você estiver assistindo depois, em qualquer dia, em qualquer ano, SRH Class número 22, escreve para mim. Valeu a pena entregar esses minutos todos para mim, para eu trazer informações para você sobre recrutamento e seleção. Então, quero saber o que você achou da RH Class de hoje e quero reforçar o convite. Toda quarta-feira, ao meio-dia, eu estou aqui de qualquer lugar do país ou do mundo, porque temos 4 liberdades, liberdade geográfica, por isso que cada RH Class, às vezes eu estou num lugar diferente, a gente tem liberdade de tempo. Então, a gente pode trabalhar manhã, tarde, noite, finais de semana como consultora. Você faz seu horário. A gente tem também a liberdade financeira, porque nós recebemos muito mais do que quando somos CLT. E temos a liberdade de sermos nós mesmas e prospectarmos os clientes que são aderentes aos nossos valores. E nos dias 10, 11, 12 e 13 eu vou te ensinar como é que você faz prospecção. Eu vou te dizer uma coisa, viu? Tem até ferramenta gratuita que eu vou compartilhar neste evento. Te espero então na próxima RH Class e já agende aí que, olha, nós vamos derrubar juntas vários forninhos nesse curso gratuito que eu estou preparando com todo amor para você. E eu quero que você saia dessa RH Class com o sentimento de hoje eu dei mais um passo rumo ao meu sucesso como consultora de RH. Um beijo e até a próxima RH Class.